Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de compartilhar um texto que está lá em Números, capítulo 29. Eu quero ler os versos 1 e o verso 40, que diz: No primeiro dia do sétimo mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Verso de número 40. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre princípios de adoração. Aqui nós vemos uma parte do livro de Números onde as ofertas com relação às festas solenes do povo da antiga aliança é revista pelo próprio Moisés. Ele já havia falado anteriormente no livro de Levítico acerca dessas festas, mas aqui ele repete mais uma vez. Nós veremos a razão disso. Então, aqui nesse texto eu acho belíssimo que dá para você tirar muitas lições acerca de princípios de adoração. E eu gostaria de listar apenas 3 neste texto. Primeiro, nós vemos que a adoração é algo comunitário também. Nós não adoramos a Deus apenas individualmente, mas coletivamente também. Veja, no primeiro dia do sétimo mês tereis santa convocação. Ou seja, eu não consigo, e Hebreus nos ajuda a lembrar essa ideia, eu não consigo ser igreja sozinho. Não tem essa ideia, igreja sou eu. Não, igreja, eu faço parte da igreja. Igreja, o corpo de Cristo somos nós. O povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então a adoração a Deus ela tem esse aspecto comunitário. É algo que a igreja faz junta. Unidos. Ricos, pobres, letrados e iletrados. De todas as etnias. Unidos por aquilo que de mais sagrado há no nosso meio. A saber, o nome precioso de Jesus. Por isso que nós não podemos deixar de congregar. E isso era uma verdade desde a antiga aliança. Santa convocação. É isso que o povo faz aos domingos. Adorar a Deus de forma comunitária. Isso é belíssimo na adoração. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que a adoração ela deve ser feita com diligência. Veja, no primeiro dia do sétimo mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Ou seja, no dia da adoração comunitária, não era permitido ao israelita fazer qualquer outro tipo de obra braçal. Ele tinha que se guardar de forma diligente para usar toda a sua energia, toda a sua concentração na adoração comunitária. Então, é necessário fazer esse esforço. Uma observação. A nossa confissão de fé, ela entende que o domingo é o dia do Senhor, dia este que nós devemos guardar para esse tipo de adoração, adoração comunitária. Contudo, é de se falar que há uma cláusula de exceção para serviços de emergência. Esse princípio nós tiramos lá de Jesus, quando ele diz que se um boi cair num buraco no dia do Senhor, no caso ali era o sábado, você não vai salvar o boi? E se alguém precisar de uma cura, você não vai curar? Portanto, nós entendemos que textos como este de Jesus nos mostram uma realidade que há por detrás de serviços essenciais. Se você é médico, bombeiro, policial e tem que trabalhar no dia do Senhor, é entendido. É claro, há a questão de escalas hoje, folgas, e não será sempre, todos os domingos. Né? Isso dá para se entender, mas a dica é, procure outro dia para cultuar a Deus. Não deixe de cultuar o Senhor. E o dia que você separar para isso, faça de forma diligente. Faça de forma diligente. E se você trabalha no dia do Senhor por opção, você está em pecado. Você não entendeu ainda que a adoração é aquilo que nós faremos na eternidade. Nós aguardamos todos os dias da semana para que chegue o dia da adoração. É aquele dia que nós aguardamos com todas as nossas forças.
com todo o nosso anseio, é estar com os irmãos e adorar o único Deus verdadeiro. Reveja isso na sua vida. Se trabalhar no dia do Senhor é uma opção para você. E por fim, eu quero ressaltar que a adoração não é algo criado pelos homens, mas ordenado por Deus nas Escrituras. Veja o verso 40, diz: E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Veja, Moisés não criou o modus operandi da adoração. Ele só replicou aquilo que Deus havia lhe falado. E ele falou novamente. Lembremos-nos daquilo que eu falei. Ele já havia falado essas coisas em Levítico. Mas ele relembrou o povo. Por quê? Porque, irmãos, vez ou outra nós nos afastamos da palavra de Deus e queremos inventar um culto que nos agrade. E não um culto que Deus pré-ordenou que Deus ordenou nas Sagradas Escrituras. Nunca fujamos dos princípios bíblicos. Fiquemos com aquilo que Deus ordenou na palavra de Deus. Isso que significa ser reformado. Ser um cristão reformado, principalmente no aspecto do culto, é fazer no culto aquilo que Deus ordena. Nada mais. Não há espaço para criatividade, de show, pirotécnico, outras coisas. No culto há espaço para fidelidade. Deus nos fala por meio da sua palavra e nós respondemos a sua palavra com orações e louvores. Isso é o culto cristão. Vamos retomar as três lições que nós vimos hoje? Primeiro, a adoração ela é comunitária. Segundo, a adoração ela deve ser feita de forma diligente. Terceiro, a adoração ela não é criada pelos homens, mas prescrita e ordenada por Deus na sua palavra. Que Deus nos ajude, então, a sermos fiéis a Ele. Vamos orar? Senhor, te adorar é a melhor coisa que podemos fazer nesta vida e na eternidade. Permita-nos, ó Deus, que entendamos a importância de adorar o Senhor em comunidade, de forma diligente, de forma fiel, a fim de que nós sejamos filhos obedientes ao Senhor, nesta vida e na do porvir. Que o Senhor esteja conosco, nos auxiliando nessa jornada de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Se você ficou comigo até mais esse final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, se puder, comente. E se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal para que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima.